Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui, né, para nós fazermos o nosso bate-papo da série Vem Enem que eu estou de boa. E hoje o nosso bate-papo também não vai ser demorado e eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas e algum jeitinho que dá para você aproveitar as oportunidades, potencializar aquilo que você quer e potencializar o seu cérebro para pegar o que for de bom e jogar para o spam, para a caixinha de spam, o que não for tão bom assim. E para isso, né, eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre isso aqui, ó, que tem várias coisas bem bacanas, que é esse livro de Shawn Ashore. É sensacional. Esse livro, pessoal, eu acho assim que todo mundo deveria ter como assim, e ler esse livro, porque ele é muito bom. Tem muitas coisas assim que vale a pena, sabe? Ele tem o princípio 3. Então eu vou falar para vocês sobre o princípio 3 e o que que é e o que que isso tem a ver com o Enem. Tá certo? Vou esperar mais um pouquinho. Eu combinei 5 horas, mas eu vou ter que fazer um pouquinho antes, porque eu falei que eu ia fazer, né, esse bate-papo. Eu deixo gravadinho lá no site, e final de semana eu vou disponibilizar todas as ferramentas. Então, assim, eu começo falando sobre uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita na universidade, no departamento de psiquiatria da Universidade de Medicina de Harvard. E foram pegos 27 jovens, esses 27 jovens, para jogar Tetris. Você já ouviu falar desse jogo, Tetris? É um jogo bem comumzinho, assim, que vai cair nos bloquinhos de cima e você vai tentando rapidamente, né, com o tempo ele vai aumentando, fazer com que a linha fique reta. Quanto mais linhas você faz, que ela já vai sumindo, mais fácil você passa de fase. Então, para fazer esse jogo, é um jogo viciante, não é um jogo assim muito empolgante, mas ele é viciante. E ele fez esse teste. Então, com esse teste que ele fez, com 27 jovens que jogaram, né? Que ficaram jogando por 3 dias, o dia todo, 24 horas. Após esse teste, após eles fazerem tudo isso, foi feito dessa pesquisa, foi tirada a seguinte conclusão: os jovens, eles saíram desse jogo tudo com o pensamento que era só bloquinho. Então, era bloquinhos caindo do céu, eram bloquinhos quando dormia, olhava acordado nos prédios e tentava tentava assim imaginar aqueles prédios, como que eles poderiam se encaixar. E o que que isso nos mostra? Então, ele chama de efeito Tetris. Ele chama isso de efeito Tetris. Então, ele conta até uma partezinha aqui que é bem bacana, que aconteceu com ele. Ele estava saindo dos dormitórios dos calouros, né? Porque ele é um professor de Harvard também, o escritor. Ele dá a disciplina de felicidade, ele trabalha com a disciplina da felicidade. E ele saiu, ele jogou um videogame, que era um videogame, o nome do jogo era Grand Theft Auto, era um outro jogo. E que a partir disso que depois ele trata sobre o Tetris. Então ele jogou a noite toda, é um jogo de carro que você dirige, ele consiste em dirigir e você roubar carro em alta velocidade, fugir da polícia e receber recompensas. Então ele passou uma noite toda dirigindo. Quando ele acordou, ele se pegou, e ele conta uma história real, tentando roubar um carro. Pegou assim e pensou: mas credo, o que eu tô fazendo? Ou seja, o cérebro dele ficou focado naquilo. Então o cérebro dele, da mesma forma que essa pesquisa foi feita com os jovens que jogavam Tetris, com o pesquisador, com o professor da universidade, aconteceu a mesma coisa. Então vejam, né? Não é esse o assunto nosso, mas até mesmo esses adolescentes que jogam, são viciados em jogos, como que funciona o cérebro, de que forma que ele funciona. Mas o resultado, né, que tem alguns efeitos colaterais,
um dos efeitos colaterais é que você pode ficar sonhando e você pode ter algumas atitudes relacionadas a isso. Apesar de que esse efeito Tetris, né, que resulta num, como que ele chama aqui? Imagem residual cognitiva. Oi, Caluf. Caluf, esqueci de avisar, tá? Eu falei que eu ia avisar, mas como eu comecei antes e eu faço o vídeo para ficar gravado, eu esqueci de avisar. Mas você tá aí, né? Beijo. E a Júlia tá aqui, minha aluna, sempre minha aluna amada, querida, linda, dos olhos verdes, está aqui, né? Entre o João Gabriel. Mas continuando. Então, esse efeito Tetris, ele é chamado assim, imagem residual cognitiva. E o que a gente pode trazer desse efeito, dessa metáfora para nossa vida? Algum de vocês aí já teve assim pessoas no vídeo que só vê o lado negativo? Então, por exemplo, chefe que só vê o lado negativo, na verdade nós somos treinados para isso, para solucionar problemas. Então, para solucionar problemas nós focamos o quê? A gente foca no problema, né? E o fato de que, para você que vai fazer o Enem, você que vai fazer uma prova, um vestibular, ou mesmo para qualquer área da tua vida, para você conseguir fazer aquilo de boa, como é o nosso tema, é muito importante você treinar. O nosso cérebro, ele faz parte, ele tem um... como que eu explico aqui para vocês assim? Você tem que treinar ele. Então, o que ele faz repetidas vezes é a forma que ele vai ver. Então, se você jogar o joguinho lá, o Tetris, por repetidas vezes, você vai dormir, vai acordar. Se você ficar na piscina o dia inteiro, mexendo as pernas, o dia inteiro dentro da água, o que vai acontecer? Você vai dormir, você vai imaginar que você está na água, porque ele é treinado para isso, para fazer aquilo que nós treinamos repetidas vezes. Então, focando no negativo e no positivo, a gente pode treinar várias vezes para olhar o problema. É a prática sim, Caluf. Olhar várias vezes o problema. Então, o que vai acontecer? Você vai ser aquela pessoa que tudo... pois é, eu quero montar um negócio. Tá, mas veja bem, agora a gente tá numa pandemia, agora não sei o que, tem que pensar, tem que isso, tem que aquilo. Você ter cuidado é uma coisa, mas tenta. Existem várias pessoas que ganharam muito dinheiro agora na pandemia. Você vai fazer o Enem, mas não dá, porque medicina é muito concorrido. Você está treinando para isso. Então, você está treinando para o teu insucesso. E quando você pensa, você olha para qualquer problema e você pensa no lado positivo, mas o que de positivo que isso pode trazer? Até uma coisa ruim. Existe um lado positivo, tem algo bom que pode trazer. E o que pode ser? Isso vale muito a pena treinar. E não sou eu que estou falando, é comprovado cientificamente. Então, ou seja, potencialize seu cérebro pensando em algo positivo, como eu falei agora. E eu vou deixar aqui para vocês três tarefas, né? Na verdade é uma tarefa, mas são 3 coisinhas que vocês precisam fazer. Todo dia você vai, pela manhã, pela tarde e pela noite, você vai fazer uma lista, ou seja, serão 9 coisinhas, né? Vocês vão fazer uma lista, o que eu quero de bom no meu dia. Então, pela manhã eu vou acordar e vou escrever, por exemplo, eu quero, né? E pode ser relacionado a coisas boas, relacionado a alguma comida, pode ser relacionado a um passeio. Mas isso vai acontecer? Não, pode até nem acontecer, mas eu vou colocar ali no meu papel. Porque se eu colocar todo dia aquilo, o meu cérebro vai focar para eu entrar em direção àquilo. Então, o que vocês podem fazer, vocês do Enem? Além de fazer as revisões, de estudar, mas coloca no papelzinho lá as 3 coisinhas. Uma das coisas importantes de você ter o hábito de fazer, oi Amanda, minha amiga querida, de você fazer é ter aquela lista de gratidão. O que você é grato? Você é grato a quê? Então, à noite, durante o seu dia, até mesmo as coisas ruins, seja grato. E coloque na tua intenção todos os dias, tudo o que for de positivo. Faça a tua lista, coisas boas, coisas positivas. Se você faz uma vez, você faz 2 vezes, você faz durante 6 meses,
você faz durante os 3 meses que tem o Enem, se você vai fazer isso durante os 3 meses, você pode ter certeza. Eu quero fazer medicina e eu vou passar em medicina. Você vai colocar aquilo, você vai escrever, porque você está vendo o lado positivo, mas tem poucas vagas, mas eu estou estudando, eu estou fazendo a revisão e eu tenho competência para isso, porque é algo que eu estou me preparando para fazer. Mas agora, se você está sentado, está procrastinando, se você não está fazendo nada, não está estudando, comece que dá tempo. Comece já fazendo a tua lista, que você vai estudar, que você vai fazer. E lembre-se, então, o efeito Tetris. Esse efeito Tetris, se vocês quiserem saber mais sobre ele, pesquisem lá, efeito Tetris. O que pode trazer? Tem várias atividades e na internet, no geral, tem várias atividades que vocês podem pegar para fazer isso daqui. Tendo em vista que a gente no curso a gente fala mais sobre, mas nós trabalhamos mais isso. Mas é uma ideia para quem tá pegando assim agora, tá começando agora, que já pode colocar na cabeça no que eu foco durante o meu dia. No meu problema, né, fico pensando no problema mesmo, que não tem solução, ou eu foco no que é positivo, mesmo que não dê certo, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso hoje. E eu planejei, nossa, eu pensei negativo, não, por que eu não consegui? Né? O que me fez não conseguir fazer isso daí? Então, escreva. Outra coisa é escrever. A escrita, depois, quando você escreve bastante sobre as coisas que acontecem com você, por exemplo, um diário, mais tarde, quando você olha o diário, você consegue, com outro olhar, não aquele olhar do momento, aquele olhar do calor do dia, você consegue perceber coisas ruins, coisas que você não estava bem, coisas que você fez errado, por que eu fiz assim, que hoje você não faria, ou que você faria diferente. Vale a pena também começar a escrever. Escrita é terapêutica. Então, para vocês que estão aqui, né, que vocês que vão ver o vídeo depois lá no site, faça um caderninho diário e escreva, mas escreva tudo que está se passando, as coisas ruins, que você viu pessoa tal, você sentiu uma raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa é insuportável, e tudo. Então, procurem fazer isso, que são exercícios. Às vezes parece uma bobeira, né? Que nem ele fala aqui no livro dele. Às vezes ele fala assim, isso aqui parece bobeira, que coisas de autoajuda. Não é autoajuda. É verdade, escrever é verificar apontamentos importantes, porque quando a gente escreve fica guardado ali. Então, depois de um tempo, quando eu olho, até mesmo no coaching, quando eu vejo depois dos meus alunos, dos meus coaches, né? No caso são os coaches, que a gente revê a pasta. Então, nossa, como dá para alinhar, como dá para fazer um monte de coisa assim que estava escrito, e não fui eu que escrevi, foram eles que escreveram naquele momento. Por que escreveu aquilo naquele momento? Porque estava sentindo. Então, estudem sobre esse efeito Tetris. Quem tiver oportunidade, tenha esse livro é sensacional, é muito bom, assim, tem muito conteúdo, muito assunto bacana e dá para levar para a vida. Ele é todo feito de metáforas, né, mas são histórias reais de um professor que dá aula sobre felicidade em Harvard. E ele é sensacional. Se vocês procurarem nos TED que tem no YouTube, esse cara aqui, ele é o Shawn Ashore, procurem. E ele tem uns TED sensacionais, tudo que ele fala é sensacional. É assim, você fica, é muito interessante. Então, hoje é isso. Eu quero que vocês façam uma listinha lá. Então, pelo menos, acordem e escolham 3 coisas boas para vocês focarem durante o dia. Então, o que de bom que eu vou focar durante o dia? E treine o cérebro a olhar o positivo. Não ficar olhando o negativo, aquela pessoa que chega com vocês, tudo que você fala, já vai, mas veja bem, porque, vou pra praia, mas marcou chuva. Então, marcou chuva. Essa pessoa, não é nem culpa dela. O cérebro dela já foi treinado para olhar o problema, olhar o que pode acontecer de ruim. Então, vale muito a pena treinar o contrário. Treinar, vou pra praia se chover tá tudo bem, eu estou lá, estou em outro lugar, eu viajei, vou respirar um ar diferente, ok, tá tudo bem. E mesmo que não esteja tudo bem, o que pode ficar melhor, né? De que forma que eu vou fazer isso ser melhor? Porque só depende de você. Hoje eu também vi um post do Wendel que eu sigo, bem bacana, que ele fala sobre a felicidade. Que ninguém
faz a felicidade para ninguém. Ninguém tem esse poder de fazer o outro feliz. Ai, mas ela me faz feliz. Não, ninguém. A felicidade está apenas nas tuas mãos. Pode fazer o outro se sentir, né, divertido, se sentir alegre, ser agradável, mas feliz, uma outra pessoa trazer a felicidade para você, não existe essa possibilidade. Não existe. Se falar que uma pessoa traz a felicidade para você, é porque tem algum problema com você, né? Com você, porque a felicidade não está ao alcance de ninguém. É apenas para você. Então, a única pessoa que consegue fazer e trazer a felicidade para si é a própria pessoa, tá certo? Então, meus amores, beijos. Obrigada por estarem aqui comigo, mesmo, né, no horário diferente. E nem sempre vai dar para fazer às terça. Amanhã eu não estarei aqui, mas eu vou tentar fazer a live da onde eu estarei, né, em outro lugar, fora do Brasil. Não, mentira, não vou para fora do Brasil, tá certo? Mas não vou estar em casa, tá bom? Então, beijos. Tchau, Calufi, tchau, Nath, tchau, Tainara, Houses, Paloma, Amanda e tchau todo mundo. João Gabriel, beijos.